Projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Paraná. Com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Sejam bem-vindos ao 11º episódio do nosso Armada Academy Podcast, que conta com o apoio da locadora Armada Rental. E hoje a gente está aqui conversando com o Pete, e a gente já falou bastante aí sobre toda a parte da captação do som direto, né? Todo esse processo e a importância também, né, do som dentro do audiovisual. Mas a gente sabe que não é só, vocês não caminham sozinhos, vocês precisam de manter um relacionamento, né, com mais pessoas de outros setores da equipe. Como que é esse relacionamento? O que é primordial dentro ali de um set de filmagem? Sim, é importante a gente ter uma boa relação com toda a equipe, né? Até porque não é um dia só que a gente passa junto, às vezes, são vários. Então, ter uma boa relação com todo mundo é bem legal. E, a gente depende de assistente de direção chamar a gente para microfonar, alguma coisa. Então, tem que ter uma boa relação com todo mundo, acho que de todos os setores, né? Independente da hierarquia, assim. É bom para um trabalho em equipe fluir bem, né? A gente depende do ator estar microfonado, do ator estar preparado com o figurino. Então, assim que o figurinista der ok, a gente vai lá, microfona, fala, microfonei, quer ver se está tudo bem. Então, para a gente conversar e sempre se alinhando com os departamentos, para não ir lá mexer no figurino e ficar um negócio, um botão fora do lugar e ninguém ter olhado, daí chegar no set, a culpa é do figurinista. Não, a pessoa microfonou e errou o botão lá. Então é bom ter uma boa relação com todo mundo para o trabalho de todo mundo poder fluir bem, né? E às vezes até assim para as outras pessoas te ajudarem no set, né? Você está lá fazendo um boom, está operando e às vezes o orçamento do filme não permite que o técnico tenha um monitor de retorno de vídeo para ele, então ele não consegue saber se o boom está entrando em quadro ou não. Operar o boom às vezes olhando para o foquista, né? O foquista te dá um sinal ali, ou a foquista te dá um sinal, você sobe um pouquinho o boom. Né? Então, ter essa dinâmica com a galera da equipe é legal para todo mundo poder se ajudar e fazer um trabalho massa. Né? Acho que isso é bem-vindo assim, para a nossa área e para tudo dar certo, porque a gente tem pouco tempo, né, de realizar um projeto, às vezes. Então, tá todo mundo correndo contra o tempo ali para fazer dar certo e ninguém quer ter que rodar mais take porque o boom ficou entrando em quadro. Né? Mas acho que tem uma boa relação também, porque, às vezes a gente tem uma luz lá que está fazendo uma sombra indesejada. Não, vamos conversar ali, vamos negociar. Não dá para colocar uma bandeira, uma difusão, para a gente não ter essa sombra aqui, porque às vezes a movimentação da cena, o boom invade um pouco uma luz ali e dá uma sombra no ator. Então, esses contratempos, né, essas coisas acabam existindo. Mas eu acho que deve existir alguns contratempos que você consegue prever na pré-produção, né? É importante essa participação, né? A captação de som direto ali participa da pré-produção, desde decupagem e tudo mais. E nessa pré, o que vocês conseguem determinar assim, pro restante do projeto? É bem legal o som, o técnico de som, né? O microfonista para representar o técnico ali numa pré-produção. Conseguir prever e pedir algumas coisas já para a produção ter no set, né? Por exemplo, na série que eu fiz, o técnico tinha pedido espuma, né? Eu falei, espuma? Tipo, por que ele não usa manta de som? Não, mas espera, para que será que é essa espuma? Porque tinha cenas em Curitiba que tinha previsão de chuva. E aí, eu estava de assistente, fui lá, cortei as espumas e embaixo de algumas goteiras que tinham um ruído maior, eu coloquei espuma. Caramba! Para amaciar esse som da chuva aí de fora. Tipo, às vezes tinha uma calha que a goteira pingava assim e fazia um ruído muito alto. Colocava uma espuma lá para dissipar um pouco desse som, né? Eu lembro que nos Mistérios de Olã a gente tinha uma cena que era numa caverna. E lá tinha bastante goteira. Aí foi legal também que eu troquei uma ideia com o pessoal da posse. Falei, a locação é essa, tem bastante goteira. Também captei uma ambiência daquele lugar, porque a caverna tinha um som específico assim, né, lá dentro naquele túnel, e tinha muita goteira. Então, já pedi alguns consumíveis também para a gente
conseguir limpar equipamento, tirar a umidade, para ter todo esse cuidado, né? Então, a pré-produção e visita de locação é importante para isso, né? Para a gente prever situações e saber como poder solucionar elas. Né? Legal. Isso é importante. E essa troca também É que assim, na parte da fotografia, que é o meu setor, a gente tem uma troca bem legal com a arte. E eu vejo muitas vezes que vocês também têm que ter essa troca, acho que principalmente na parte de figurino, né? Ah, sim. Materiais, às vezes um sapato que faz um barulho diferente, tem que, né, dar uma isolada no som que ele está emitindo. Quais são essas... Como que você entra dentro desses outros setores aí com o som direto? A gente negocia ali, né? Por exemplo, esse exemplo do sapato é muito bom, né? Porque às vezes é um sapato estridente, assim, que assim, para a abertura da cena, um plano aberto, ele conta a história ali da pessoa entrando com aquele sapato. A gente coloca um EVA embaixo, alguma coisa para tirar um pouco desse som, porque se esse som for junto com a fala, é meio ruim, né? Esse barulho assim para pós tirar, para pós limpar depois. Porque depois o Foley vai lá e vai fazer esse som, reproduzir esse som do sapato para colocar limpo de volta nessa cena. Né? E nos planos fechados, dá para a pessoa fazer sem sapato? Dá para fazer com tênis? Se der, negociar. Não, tem que ser com esse sapato. Não, podemos colocar uma manta aqui embaixo, maquinária? Ou platô? Podemos colocar uma manta aqui? Não, podemos. Vamos lá colocar uma manta de som, um tapete ali para diminuir esse som estridente do sapato, né? E, ser amigo do fotógrafo, assim, também ter uma boa convivência que esse pessoal é bom, às vezes, para negociar a luz, né? Porque, às vezes, você tem uma luz de um lugar que é totalmente desfavorável para o som. Você chega lá com o boom e faz 3 sombras diferentes, né? O que a gente pode fazer aqui? Como que a gente vai resolver? Não, porque a cena é o cara andando ali e tal, aqui dando diálogo. Não, fazemos um plano bem aberto para isso, garante no lapela ali, e para o fechado, faço uma luzinha diferente aqui. Você chega com o seu microfone aqui e você tem o som. Então, negociar essas coisas com a equipe assim é massa. Legal, porque realmente no nosso setor é uma engrenagem, né? Ninguém anda sozinho e se não tiver esse contato, né, um com o outro, cada setor se conectando entre si, realmente vai por água abaixo um projeto inteiro. Sim, às vezes, né? Estamos ali por um projeto, né, para contar uma história e fazer ela acontecer, né? E com todos esses sets de trabalho sempre gera alguma história, né? Sempre tem alguma coisa para contar. E teve algum perrengue, vamos assim, prós e contras. Teve algum perrengue, uma coisa que foi bem legal. Vamos começar pelos perrengues aí. Pelos perrengues. Gravar na praia, né? Tô lá com os meus amigos em casa. Cara, não, semana que vem a gente não vai poder fazer nada que eu vou estar na semana de gravação na praia. Nossa, que legal, você vai gravar na praia. Putz, não é legal gravar na praia, cara. É legal gravar na praia, mas não é legal gravar na praia. Eu lembro quando a gente foi gravar na Ilha do Mel, cara. E, tinha acabado o projeto já e eu ainda tinha areia dentro da guaiaca, assim. Caramba. Uma areia que gruda, assim, que impregna. E vento, né? Às vezes o vento estava muito forte, então, é umas coisas que dificultam o trabalho de som, né? O barulho do mar também, né? Mas tinha um diretor que ele era muito gente fina, que ele defendia muito som. Isso era massa, né? Ele gostava muito de conversar com o técnico antes da cena e de entender, né? O que dava para fazer, como que podia ser feito. Isso, daí eu via muito essas coisas acontecendo e falei, legal isso aí, cara. Eles terem essa conversa para um ajudar o outro, né? Realmente. E, cara, já rolou cena também de... Era de noite, o fotógrafo fazia cedia e ter barulho de grilo de fundo. E aí eu falei, tá, mas é noite, né? Não, montei a luz pro dia. Gente, tem muito grilo. Caramba. Não vai rolar. Vamos fazer a cena, mas vocês têm que estar cientes que tem bastante grilo, pode ser um problema na pós depois. E vento, cara, era um lugar que era semi-aberto e começou um vento, um tempo de chuva, o telhado de zinco. Nossa senhora, ali foi perrengue. O lugar era muito massa de gravar, assim, tinha bastante local bacana para gravar, mas, assim, pro departamento de som foi... Nossa, telhado de teve umas zinco. dificuldades que não, cara...
como que eu vou resolver isso? Tinha coisas que não dava realmente para resolver. Chuva e telhado de zinco é pra chorar mesmo. Aí, tipo, eu tenho chuva que até se a câmera tá mostrando, assim, de fundo, dependendo da chuva, é bonitinho. Você meio Tá que lá no assume, fundinho. Você assume. Mas tem coisas que realmente não dá pra resolver. Eu vim, essa semana passada, eu tava fazendo gravação na praia também. E, pô, o tempo tava bem ruim de chuva. E a gente gravou em frente, a locação era próxima de uma fábrica de concreto. E aí eu sugeri que fizéssemos a interna da casa em outro lugar. Por conta de som, era bastante fala, era bastante coisa, para não ter que chegar e dublar tudo depois. Porque até conversei com os atores e falei, a gente não gosta muito de dublar isso depois, dependendo de quanto tempo demorar para ser dublado. Que até você trazer essa energia de novo da cena e tal é ruim, né? Então, teria a opção de dublar isso depois num ambiente mais controlado no mesmo dia, mas que seria bastante coisa para dublar com bastante gente, ou fazer em outro lugar, mas daí a diretora não quis abrir mão do que ela imaginou na cena de fazer lá. E aí, pro som, era um som guia, porque para mim não valia nada. Tipo, se valesse para fotografia tava bom, mas o som não ia realmente dar para usar por causa disso, né? Então, tem situações e situações. Fiquei frustrado com isso, fiquei super chateado, mas é isso. Tô aqui fazendo um filme, sugeri como que dava para resolver. Não quer abrir mão disso, vamos lá, vamos fazer o som, vamos fazer o melhor que der, e foi. E deixamos pros amigos após. Deixamos para pós resolver isso aí, dublar esses ADRs depois e fazer tudo. Mas legal. E na profissão, tipo assim, a mesma pergunta que eu fiz para a Sophie referente a assistente de câmera. Onde que te levou a profissão? Tipo, depois que você optou, cara, é isso que eu quero para minha vida, você curte fazer, o que a profissão em si te proporcionou? Cara, me proporcionou boas experiências pra caramba, assim. Eu não sou muito ligado com futebol, mas conheci o estádio do Atlético por conta da profissão que eu tenho. Filmei uma final lá, captei o som da torcida organizada gritando, pô, foi muito massa isso. Depois liguei pro meu pai e falei, pô, tô aqui no estádio, mostrei pra ele. Ele falou, nossa, que legal, que ele gosta de futebol, né? Já fui com a Sofia pra Foz do Iguaçu. Ela comentou isso Ela aí contou também, disso daí, embaixo eu falei, cara, das cataratas, nunca né? que eu imaginei ir lá, né? Não gravei som nas cataratas em si, Aham. né? Mas gravamos uma parte, um documentário lá e fizemos um passeio de barco lá, que foi muito massa, né? Chapada Diamantina foi um lugar que eu fui gravar também. Gravei em cima de um morro, vento pra caramba. Falei, meu, esse som ficou horrível. E depois perguntei pro diretor, ele falou, não, cara, o som tá lá, ficou bom. Só que assim, cara, ele falou, vai com pouca coisa, porque a gente vai pegar avião e tal. Nunca tinha viajado de avião antes também. Então, pra mim, foi difícil de, tipo, dar uma enxugada no equipamento. Porque eu gosto de ter coisas assim, tipo, surgiu esse imprevisto. Não, vamos resolver, vamos fazer assim. Então eu tinha que ir com pouca coisa e nisso eu não imaginei que ia ter tanto vento assim lá, né? Então o vento me pegou assim de surpresa e fui sozinho, né? Então eu operava o gravador ali, fazia o boom da cena. Foi difícil, foi alguns perrengues lá, mas foi bem legal. Gravamos dentro de caverna, conheci uns lugares muito massa, assim, cara, que eu falei, pô, é isso. E para documentário, né? Conhecer a história de pessoas, ter essa troca, de ouvir galera, eu vim de tal lugar, eu fazia isso, contando as histórias. A parte de documentário eu acho muito, muito gostoso de fazer, assim. Às vezes é aquilo, né? Às vezes é só o técnico ou o técnico mais um para fazer ali. Às vezes é meio guerrilha também, porque documentário não pode ter muita gente, desconcentra a pessoa e tal, né? Mas é um negócio muito legal de se fazer, cara. Eu gosto. Gosto das boas e das más experiências, assim, porque eu acho que tudo dá pra... Eu consigo pegar isso e falar, não, teve essa experiência ruim aqui, pô, tenho que ir preparado. Ou, não, pô, isso aqui não vai rolar porque não tenho como resolver, prefiro não ter essa dor de cabeça. Então, acho que é isso, né? Coisas boas e ruins são experiências e vão fazendo eu ser melhor, fazer meu trabalho melhor. Que massa. Eu tive uma experiência com captação de som direto,
mas que era aquela coisa meio que faz tudo, né? Eu tava como assistente de câmera e em documentário, né? Foi o primeiro projeto, foi aí que eu iniciei no cinema. E foi, cara, nem eu acreditava, foi na Índia. Caraca. Passou 20 dias na Índia. Então, a gente entrevistou várias pessoas, assim, as histórias assim, impactantes. Então, isso que é legal, de você conhecer histórias de pessoas que estão do outro lado do mundo, né? Que o cinema proporciona pra gente. Sim. Esse projeto ganhou uma outra dinâmica. A gente foi depois para a Holanda, também entrevistar uma galera que trabalhava na época da Guerra da Síria, né? Com os refugiados sírios lá na Europa. Então, acho que é uma profissão que dá uma flexibilidade. Claro que a gente tem os prós e contras, porque às vezes a gente não tem ali vamos colocar um certo todo mês, né? A gente trabalha de freela, todo mundo nessa área, raramente tem alguém contratado, a não ser que seja numa produtora, mas normalmente a gente tem meses que tem muito projeto, né? E meses que tem pouco projeto. Inclusive, esse projeto de agora, né, que a gente está participando, da Paulo Gustavo, foi criada justamente para suprir o setor que foi bem impactado durante a pandemia, né? Então, o nosso setor deu uma parada por completo e como todo mundo é freelance, a gente teve que ficar em casa de verdade, né? Mas a gente vê agora o cenário mudando, né? A gente tendo uma ascensão novamente do cenário, do cinema brasileiro mesmo. E com essas leis de incentivo, como a Paulo Gustavo e vários outros que estão, né, vários outros editais que estão saindo agora, ainda esse ano, que estão reerguendo mesmo. E o que eu estou achando legal é que a gente está indo para fora da capital, né? Então, é uma das coisas que a gente estava conversando com a Sophie também antes, que é legal que, em vez de o interior vir para a capital, a gente está saindo da capital, né? Nossa sede é em Curitiba, mas a gente está saindo agora para mais 7 cidades do estado do Paraná. E não tinha referência melhor do que pegar alguém que veio do interior, como você. Que né? massa. E que, cara, fez e está fazendo a história dentro desse setor que é tão pouco conhecido ainda, né? A galera não tem noção do que é um set de cinema. E de tantas, a gente só falou com você e com o Túlio, na parte de som, de algumas funções. O leque é gigantesco para quando você está trabalhando. Sim. E apenas de um setor dentro do audiovisual, né? Então, eu vejo quão importante é de a gente trazer esse tipo de curso, né? Ir para o interior, trazer pessoas como você, né? Para dentro do setor e capacitar, porque a gente está vindo com todos esses editais, vão ser vários projetos. E, para quem não sabe, uma boa fatia dos valores são destinados para o interior. A gente tem uma fatia que é para a capital e metade desse orçamento vai só para aprovação de projetos no interior. Mas como que a gente vai ter projeto se a gente não tem pessoas desenvolvendo esses projetos, né? Então, trazer essa temática, falar sobre o que é o cinema no Brasil e como que se faz cinema é o propósito desse podcast. E é o propósito de trazer pessoas como você, que é o nosso símbolo de quem veio do interior para cá. Que massa. Né? Que dê para trazer mais gente também. E referente a isso, qual foi assim a tua perspectiva quando você veio para a área do cinema? Né? Você já tinha conhecimento de tudo que era isso ou você só queria fazer filme? Não, só queria fazer filme, tanto que tinha um cara na minha cidade que ele tinha um gravador e um boom, e aí a gente fez um curta-metragem uma vez, pegou o equipamento dele para fazer, e você colocava um fone de ouvido assim, e pegava o microfone, apontava, saía ouvindo as coisas assim, para onde você direcionava o microfone, e era um outro universo, né? Porque você não estava vendo, você estava ouvindo, você estava usando um outro sentido, né, para fazer aquilo. E eu cheguei aqui, não sabia o que eu ia encontrar, né? Mas queria aprender. Tanto que quando eu fiz minha primeira publicidade, eu vi aquele tanto de coisa, aquele tanto de luz e falei, caraca, velho, olha onde que eu tô. Que massa, né? E vejo foto, né, das coisas do primeiro equipamento que eu tive para o que eu tenho hoje, e falar, cara, olha que massa, que evolução, né? Olha o tanto de coisa que eu fiz e de onde que eu vim fazendo coisa já, né? Toda essa trajetória. Eu acho muito massa, mas eu realmente vim para cá querendo estudar e aprender sem saber para onde que eu ia, assim, tipo,
sem saber muito o que esperar, e fui encontrando as coisas e fui achando tudo muito legal. Que massa. É bem o que a gente fala, quando o bichinho do cinema pica, meu amigo, não tem o que faz você voltar atrás, né? Eu vejo assim um setor que é muito trabalhoso. A gente tem muito trabalho, são diárias árduas, né? Muitas vezes, principalmente publicidade, de 18 horas. Tem gente que vira muito mais do que isso, né? Não deveria, mas acaba acontecendo. Mas no fim das contas, que eu falei para a Sofia, quando você vê aquele teu trabalho pronto, dá uma satisfação, né? E quando você fala para as pessoas que você trabalha com cinema, é muito louco. E a galera fica meio surpresa. Até cinema, caramba. Não tem a mínima noção, né, do que é o tanto de gente que move esse mercado. Então, cara, queria agradecer demais, primeiramente por ter aceitado fazer parte desse projeto, né, de estar indo à frente como um dos professores desses cursos, né? E por fazer parte aqui também com a gente, juntamente com a Armada aqui, com a Armada Academy, e trazer toda essa experiência, né, essa vivência de set que você teve, trazer e compartilhar um pouco com todo mundo. Então, só agradecer. Obrigado pela tua presença, Também Pete. agradeço demais, né? Valeu mesmo. E a gente vai estar contigo em 7 cidades. Então, se você se interessa, na verdade, quer se aprofundar mais na parte de som direto, a gente tem aqui um baita de um professor que vai poder estar passando para você de uma maneira presencial em 7 cidades. A gente vai colocar aqui debaixo para você as cidades que estão listadas aqui nos cursos presenciais. Já corre fazer a sua inscrição. Fica de olho nas datas e a gente vai lançando algumas atualizações, vai ter material didático, vai ter muita coisa legal. A gente já falou sobre som com o Túlio, com o Pete, e tem mais um que a gente vai falar daqui a pouquinho, que vai para poder fechar com chave de ouro todo esse bate-papo envolvendo essa área do áudio dentro do audiovisual. Massa. E esse Obrigado. cara aí é meu amigo da bike, velho. Depois massa. que eu conheci ele, sabia que ele legal. trabalhava com Foley. E aí, cara, é um assunto assim que o pessoal pira demais, né? A parte de Foley, eu fico alucinado quando começo a ver o negócio, como é que acontece. É muito legal, deve ser muito divertido trabalhar com isso, né? Mas legal, obrigado, Pete. Pô, que agradeço, Dani. Valeu demais. mesmo. E a gente se vê no próximo episódio. Projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Paraná. Com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal.